A gente está na série Saiba o que Deus pensa a seu respeito, porque essa série vem para desintoxicar sua cabeça de mentiras, inverdades, frases e bravatas faladas irresponsavelmente, que se nós absorvermos isso sem digerir, sem filtrar com a Bíblia, nós podemos ter ideias equivocadas à vontade de Deus. E qual o problema? Toda ideia longe da vontade de Deus é uma ideia que não te dá respaldo. É um negócio que não te garante. Né? Você vai tentar, vai nadar e vai morrer na praia. Então, eu quero falar hoje sobre segundas chances. É um tema delicado. Parece que a gente sabe muito sobre isso, mas não sabe. Porque, de fato, o Evangelho nos dá uma nova chance. Certo? Certo. Agora, tem gente que quer uma nova chance todo dia. E tem uma nova chance todo dia? Tem. Só que não dá para avacalhar. O problema é o seguinte. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, se eu sei que Deus me perdoa, então eu vou pegar aí uns 5 anos da minha vida para zoar, vou fazer tudo que eu tiver vontade, vou satisfazer todos os meus desejos, e aí eu venho depois com uma cara de tacho, me arrependo, peço perdão pro pecado e acabou. É o pensamento da pessoa. Tem muita gente que pensa isso. Fala assim, não, eu tenho tempo. O problema é que a gente não sabe o tempo que tem. O problema é que a gente acha que esse passeio pelo mundo, ele não vai deixar marcas, mas vai deixar. É comprovado cientificamente e emocionalmente que quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, as almas elas se conectam emocionalmente. Por mais que a gente fale assim, a gente não, né? Quem faz isso? Não, é só uma ficada, é só um dia. A gente acha que a gente se desconecta com a pessoa do mesmo jeito que o corpo desconectou um do outro. A alma e as emoções não digerem tão facilmente assim as coisas que a gente racionalmente acha que são. Por isso que existe uma sociedade tão carente, tão doente, porque nunca se teve relacionamentos tão abertos, tão fáceis. Né? Antigamente, você pegar na mão demorava. Hoje você vai pra cama, não precisa nem conversar, não sabe nem o tom de voz da pessoa. Só olhou e vamos, puf, acabou. Então, o pecado deixa marcas, você sabe disso. O pecado nos faz nos sentir um lixo, distantes de Deus. E uma das funções do pecado é dizer para você categoricamente, você não tem mais jeito. Você não tem mais chance. Você é irrecuperável. O pecado vai falar isso de manhã, de tarde e de noite. Então, o mundo ensina que quando eu piso na bola, além do pecado de um lado falar que eu não tenho mais chance, do outro lado o mundo vai dizer que eu preciso compensar o meu erro. Né? Eu preciso provar para ser aceito, eu tenho que me esforçar. Agora, nós não precisamos, primeiro, nos redimir da nossa própria culpa, porque Cristo já fez isso por nós. Como assim, pastor? Não precisa. O que você precisa não é consertar o teu erro. O perdão da cruz conserta. O que você precisa é tomar vergonha na cara para não errar mais. O dilema é esse. Eu nunca terei como absolver o meu pecado. Quem absolve o meu pecado é Deus, Jesus, através do seu sangue na cruz do Calvário. A minha função não é lidar com a minha sujeira. Quem limpa a minha sujeira é Cristo. A minha função é única e exclusivamente me arrepender e colocar um novo ritmo na minha vida. Lê para mim aí Efésios 1:7, produção. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Repita. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Quem é esse nele? Jesus Cristo. Então, nele. Então é Jesus que nós temos a redenção do pecado, é em Jesus que nós temos a riqueza da graça, é Jesus. Então não deixa ninguém ficar no teu ouvido dizendo, olha, o que você fez é grave, hein? Nossa, rapaz, olha, eu nem sei se você vai conseguir se levantar dessa. Isso são pessoas que não fazem a mínima ideia do que é o sacrifício da cruz e não têm o mínimo respeito pela obra de Deus. Então não é dívida
paga por mérito, mas graça. Escreva no chat. Minha dívida paga por graça e não por mérito. Minha dívida paga por graça e não por mérito. Só que qual é o papel do diabo? Matar, roubar e destruir. Mas ele pensa num fórum, qual é o papel dele? De apontar. Acusador. O promotor de justiça. Promotor de justiça. Perfeito. O diabo é aquele que todo dia trabalha, põe o terninho dele, a gravatinha dele, passa a graxa no sapato para ir no fórum da vida e dizer: você é culpado, você é culpado, você é culpado, você é culpado. Esse é o papel dele. Ele trabalha para todos os dias lembrar o teu erro. Ele trabalha para todos os dias convencer que você não é digno do amor de Deus. E Cristo pagou um preço. Por isso que tem uma guerra. Porque eu tenho um diabo que não se cala. Eu sou uma pessoa que dou muito ouvido a tudo. E eu tenho um Cristo que pagou o preço, mas algumas vezes a gente dá mais microfone por promotor do que por advogado de defesa. A gente dá mais audiência pro lixo que o diabo diz do que pro ouro, pro presente que Deus diz. Então, se Cristo pagou um preço pelo meu pecado, por que que nós insistimos em continuar vivendo uma vida que teremos todo o direito de sair dela? 2 erros eu escrevi aqui, eu quero lidar com você, do porquê, na minha opinião, as pessoas que conhecem a Bíblia, e conhecem a Bíblia, todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado. Todo mundo sabe que não é fruto do mérito, é fruto da graça. Então a pergunta que fica é o porquê que as pessoas carregam tanto peso, tanta vergonha, tanta culpa, doentes, abaixados para a vida, cabeça prostrada, envergonhados, quando existe um perdão. Primeira coisa que eu percebo. Eles acham que Deus perdoa, mas não ama. Como é que é isso, pastor? Muitos reconhecem que Jesus Cristo morreu na cruz. A gente tem Páscoa. Está no calendário do nosso país. A Páscoa. Mas ainda assim, a gente sabe que Cristo morreu por mim, mas ainda assim a gente vive como se nós fôssemos um caso perdido. Como se a gente falasse assim: nossa, eu não valho nada, eu sou um lixo. No entanto, gente, a redenção da cruz, ela mostra que nós fomos reconciliados com Deus. Isso significa o quê? O poder de Deus me reintegra, me regenera, me restaura, me perdoa. Não somos apenas pecadores perdoados, mas somos filhos amados. Lembra que nós estudamos que a todos quanto receberam, estudamos isso ontem, a todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Por exemplo, se você é preso e você cumpre a sua pena, ainda assim, em alguns lugares pode existir um registro de que você cumpriu sua pena, mas existe ali o histórico, a capivara do crime, do passado. Deus não só te tira da prisão, como ele pega esse histórico, joga no lixo e te chama de filho. É óbvio que tem muitas igrejas que não estão preparadas para lidar com o teu passado. É óbvio que tem muitas pessoas que talvez não queiram nem olhar na tua cara pelo teu passado. Mas isso aí não importa, porque a vida de ninguém, nenhum igual muda quem eu sou. Mas eu estou dizendo que o Deus que nos salva, que nos perdoa, que nos fortalece no dia da angústia, que nos dá vigor, poder e unção, esse Deus te dá a condição de se erguer e ter uma vida santa nele. Então, põe para mim 1 João 3:1, produção. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O grande amor de Deus nos concedeu um presente. Qual é o presente? Fôssemos chamados filhos. Você tem a noção do que significa ser um filho? Estou falando de um pai de verdade, com o carinho, a atenção que ele tem por um filho. O mundo não nos conhece. Por quê? Porque somos filhos. Então não é só pecador perdoado, mas é filho amado. Eu vou repetir.
Quando o diabo fala para você, ó, Deus te perdoou, hein? Mas você, ó, tá todo mundo com o pé atrás de você, hein? Pé atrás com você, hein? Ó, Deus te perdoou, hein? Mas, ó, você não vale nada, hein? Você vai cair de novo, hein? Aí você olha pro diabo e diz assim, cale a sua boca. Porque eu não sou só um pecador perdoado, eu sou um filho amado. E olha, e não importa a burrada que você fez, o lugar que você se enfiou, o crime que você cometeu. Essa bênção aqui, essa promessa que está na Bíblia, é para todos os homens e para todas as mulheres. Jesus não morreu para uma classe de pecado, para um tipo de crime, ele morreu por todos. Todos. Todos estão inclusos no sacrifício da cruz. Todos. Isso aqui é algo que nós temos que entender como um presente de Deus. Todos. Todos. A segunda coisa que eu vejo aqui primeiro é que as pessoas elas entendem que podem ser perdoadas, mas esquecem do amor de Deus. A segunda é achar que o perdão nos dá liberdade de viver de qualquer forma. Então assim, Deus me perdoou, né? E agora eu fui redimido, então a graça vai me cobrir e eu começo a viver uma vida despretensiosa de disciplina, de obediência, de submissão. Mas o verdadeiramente entendimento da graça não é a ideia de que eu posso fazer tudo porque há uma presença que me envolve e me preenche. Não. A ideia da graça é ter temor. A ideia da graça é compreender que Deus me perdoou, mas eu vou valorizar não mais o pecado, não mais o mundo, mas vou valorizar Cristo e a transformação do meu caráter. É um caráter transformado. Então, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. A maior evidência de que Cristo está na vida de uma pessoa não é música, não é palavra, não é Bíblia comprada, não é camiseta gospel, é transformação de caráter. E o Espírito Santo em nós nos dá a condição de termos um caráter transformado. É ou não é, produção? Com certeza, pastor. O caráter de Cristo na nossa vida é o que norteia para a gente ser, de fato, uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa. Então você vai ouvir muita coisa. Agora, você tem que ter paciência, porque não adianta você querer que as pessoas deem a você uma coisa que só Cristo pode dar. Para algumas pessoas, a gente vai estar perdoado em Cristo, justificado em Cristo, e não vai valer nada. Porque as pessoas não sondam o nosso coração. Então, é por isso que a sua expectativa tem que ser em Deus. Porque não é porque Deus perdoou você que as pessoas vão te perdoar. Mas o que importa é para onde eu vou quando esse meu corpo falido partir. Para onde eu vou quando Cristo aparecer nas nuvens do céu. Lê para mim então, produção, 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você entende o que é a redenção? Glorificar a Deus com o corpo. Por quê? Porque eu fui comprado por um alto preço. Eu tenho direito. Então eu não sei quem está aí do outro lado da câmera. Eu não sei o que você tem ouvido sobre si mesmo. As pessoas são cruéis. Tem gente que é muito má mesmo. Tem pessoas que se alegram em ver a gente no chão. Em expor nossa vida. Tem gente que sorri quando a gente está triste. Essa é uma coisa muito terrível de falar, mas tem gente que fala assim, eu tive um dia maravilhoso. Por quê? Talvez alguns não assumam publicamente, mas porque eu vi que fulano se lascou todinho. Como pode, né? É verdade. Uma pessoa ter uma alegria em ver uma outra pessoa se prejudicar. A gente tem que ter alegria com a justiça, não com a vingança. Mas como é então que eu vivo uma vida no meio de um mundo tão terrível, de tanta acusação, redimido e perdoado? Eu vou te dar 2 dicas aqui, bíblicas, para você aprender e seguir à frente. Primeira, eu já falei para você que todos nós, quando nós não nos sentimos perdoados, e o peso contínuo é porque entendemos sobre o perdão, mas esquecemos do amor de Deus. E segundo, recebemos o perdão e a graça, mas sucateamos, avacalhamos viver uma vida em Deus. Agora, como então que eu vou viver uma vida perdoada? Anota aí. Primeira coisa, pare de carregar o que Cristo levou. Muda seus assuntos, muda seu comportamento, muda o que você lê, para de stalkear coisas que não te fazem bem, muda o discurso. Deus te perdoou,
vira a página, joga o lixo no lixo, muda o guarda-roupa de lugar, muda a cor da parede. Pastor, mas eu tenho lembrança. Se Cristo te perdoou, você precisa ter movimentos, ainda que o seu interior esteja abalado, você tem que ter movimentos reais e práticos, dando a entender para o mundo espiritual, para o mundo natural, que aquilo que Cristo falou sobre você, você acredita. Em outras palavras, eu estou perdoado. Eu estou perdoado. Eu vou voltar a viver em grupo, eu vou voltar a ir para lugares públicos, eu vou voltar a servir, eu vou me inscrever para novos cursos, eu vou estar onde eu tenho que estar, mesmo que existam olhos condenadores, porque na verdade, já falei isso aqui 1 bilhão de vezes, quem convence o outro que eu estou certo ou errado não é meu discurso, quem convence é o fruto. Então vá frutificar que você vai perceber que a história vai contar o outro lado. Quer dizer, o tempo vai contar a história que ninguém contou. O tempo vai contar o outro lado da história que ninguém viu. E isso eu aprendi. Então, lê para mim aí, produção, Salmo 103, 12. Diz assim: E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O que ele faz com as transgressões? Afasta. Afasta. Então, quando você fica se culpando, você desonra o sacrifício de Cristo. Veja, eu não estou passando pano, não. Porque quem plantou vai colher. Mas ainda colhendo, eu posso ter uma vida leve, livre, sem medo, sem dor, sem pânico, dormindo em paz, me alimentando em paz, vivendo em paz, mesmo colhendo fruto dos meus erros passados. Porém, toda a colheita acaba. Seja a colheita boa, seja a colheita ruim. Segunda coisa que você tem que fazer. A primeira é: não carregue o que Cristo já levou por você na cruz. Segundo, responda com gratidão à transformação. Deus vai te transformar? Vai. Vai doer? Vai. Mas essa transformação não pode ser com murmuração. Ai Deus, ai Deus. Não, quem entende o que Cristo fez, quem entende que escapou do inferno, escapou da morte, escapou do lago de enxofre, essa pessoa, ela entende que nós éramos seres complicados e agora Cristo vai nos perdoar. Então nós honramos a presença de Deus, honramos a obediência, honramos. Não é andar com uma tromba de elefante, como se vivêssemos uma vida atormentada. Não é isso. Lê para mim aí, produção. Tito 2, do 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus se manifestou salvadora. Olha que eu acho lindo aqui. Põe de novo o 11. A todos. Todos os homens. Sem exceção. Não tem exceção. Então aqui a gente está falando dos negócios mais nojentos que podem existir. Por isso que a gente não pode ser a favor de pena de morte. Que dá vontade de mandar matar. Dá vontade. Mas Cristo morreu por aquela pessoa também, que você fala assim, esse aí tinha que morrer. Esse aí tinha que morrer. Que bom que não é a gente que julga, né? E ele nos ensina, Tito vai dizer, a renunciar à impiedade. O que é essa impiedade que eu acabei de falar? Enquanto a piedade é a ideia de olhar para o outro como alguém que merece receber alguma coisa, a impiedade é: eu não vou dar porque ele não merece. Então está dizendo, já que a graça se manifestou para todo mundo, inclusive para mim, eu não tenho o direito de impedir que o outro receba o que gratuitamente eu recebi. Para mim, venha tudo. Para o outro, venha nada. Não pode. Tá? Então o evangelho, ele não é uma mensagem de condenação. O evangelho é uma mensagem de restauração e vida. E Deus não quer apenas perdoar seu pecado. Deus quer restaurar sua identidade, sua comunhão com Ele e te dar uma vida de alegria. Eu sei que talvez tenha alguém me assistindo aí dizendo: pastor, olha, bacana o que você está falando, mas é difícil. Quando a gente resume tudo que a gente tem que fazer é difícil, é complicado, é porque a gente está com preguiça de tratar a vida. Você tem que entender que talvez nem você saiba como sair desse buraco, mas Deus sabe. E a única coisa que Deus quer é entrar na sua vida. Deus só quer que você abra espaço para Ele. Que você abra o seu coração. Porque Ele sabe lidar conosco.
Ele sabe como a gente funciona, ele é o fabricante. Ele fez você, ele conhece seu deitar, seu levantar, seu andar. Ele sabe suas vulnerabilidades, seu temperamento, seus pecados, ele não tem nojo de você. Agora, enquanto você não buscar essa graça perdoadora, mudando o futuro, porque o passado você não muda, mas o futuro eu mudo. O que a gente vê hoje é uma geração que conhece muito sobre Bíblia, sobre a fé, sobre a cruz, mas não quer viver ou pagar o preço para ter essa cruz aí. E aí qual o problema? Se sente culpado, abatido, arrasado. É ou não é, produção? Verdade, pastor. O que você acha de tudo isso aí? Pastor, eu acho que assim, quando a gente não entende a graça de Cristo na nossa vida, a gente sempre vai buscar alternativas para culpar outras pessoas, para transferir a nossa culpa, né? E não é isso. Quando a gente entrega a nossa vida realmente a Cristo e a gente reconhece a graça de Cristo na nossa vida, a gente abre realmente nosso coração para viver o evangelho da transformação de fato. É isso aí. Muito bem. A gente precisa buscar, gente, o que nos liberta. E Jesus liberta. E eu estou dizendo para você, se alguém falou que o teu caso é irrecuperável, essa pessoa mentiu para você. Não existe caso irrecuperável. Todos nós, se entregarmos nossa vida a Cristo, temos o direito a renascer e viver uma vida nova. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos escrever um glória a Deus aí no chat? Coloca um glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, ok? Já desceu o dedão no like, se inscreveu no canal? Eu estou aqui e estou viajando também com a minha caravana. E eu sei que você deve estar com água na boca ano que vem, em março também, só que não vai ser Jordânia, vai ser melhor que Jordânia, vai ser Egito. Eu vou subir o Sinai com você, Mar Vermelho, pirâmides, vamos ver as catacumbas lá. Você vai ver o faraó no museu, o faraó que perseguiu Moisés. Está lá, mumificado. Nós vamos depois para Israel, viver um tempo maravilhoso. Já entra lá no West Travel, março 2026, caravana Egito e Israel, jornada Avance. Ok? Ok, pastor. Vamos orar então, pedir a graça de Deus? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude a tirar os pesos dos nossos ombros, a agonia da nossa vida, as dores que, lamentavelmente, tomam conta do nosso ser. E nós queremos te bendizer, te adorar e te servir. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa o que nós fizemos que entristeceu o teu Espírito, Pai. E nós queremos nos apropriar da graça da cruz. Toda acusação do diabo caia por terra agora. Toda acusação do mal bata em retirada. Você não está debaixo mais do jugo da acusação. Você não está mais debaixo do jugo do apontamento. Você está perdoado. Mas há uma função a ser feita agora. Você não é só um pecador perdoado, você é um filho amado. Então levante-se agora. Coloque a vida no prumo, coloque a vida no lugar. Organize sua rotina, organize seus pensamentos, sua fala. Organize sua postura, organize seu comportamento, organize a sua prioridade. E você vai ver o reino de Deus se manifestar em você. O pecado agora perde força. Os demônios agora perdem força. As acusações agora perdem força. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a vida de Deus na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Graças a Deus.